Olá, bem-vindos ao canal Semeando Boas Sementes Oficial, o seu canal de palavra, louvor e estudo sobre o reino de Deus. No vídeo de hoje nós faremos um estudo sobre alguns versículos da Bíblia Sagrada. Já te convido a pegar sua Bíblia de papel ou acompanhar pelo celular. Mas antes, se você puder dar aquela força do coração, eu já te agradeço. Nós estamos começando esse trabalho evangelístico através desse canal, e eu tenho certeza que esse canal, essas palavras ditas aqui através desse canal vão alcançar muitas nações, mas eu sozinha eu não consigo. Eu preciso da sua ajuda também. É Deus me ajudando e vocês aí do outro lado também. Então, eu já te peço com todo carinho que você assista o vídeo completo, que você deixe seu comentário, que você se inscreva, que você deixe o seu joinha e que você compartilhe. Desde já, eu te agradeço e que Deus te abençoe. Vamos ao vídeo. Então, amados, como nós lemos agora, Malaquias 2,14, é uma reflexão muito forte que nós devemos fazer. Não uma reflexão apenas para os homens, mas homens e mulheres também. Eu lembro de uma situação em um determinado lugar que eu vi e ouvi relatos de pessoas, mulheres, principalmente mulheres que, por terem ficado doentes e terem passado por algum momento difícil na forma da saúde dessas mulheres, muitos homens abandonaram, deixaram as mulheres à míngua, a ver navio. Outros, o que acontece? A mulher vai envelhecendo, como ele também, porque todo mundo vai envelhecer. Amados, todo mundo vai envelhecer. Uns vão envelhecer mais rápido, outros mais devagar, mas é da natureza. Ninguém vai ficar com pele de 20 anos para sempre. Não vai. Mas alguns homens esquecem isso. Então, eles querem trocar a mulher com mais idade, a mulher que foi companheira dele desde a época da juventude, por uma novinha. E a maioria desses que fazem esse tipo de coisa, a maioria esmagadora, a maioria quebram a cara, Depois eles voltam para quem? Depois, quando eles ficarem doentes, Depois que a novinha trocar eles por outro, aí eles lembram daquela lá da juventude que ele desprezou. Mas Deus não esquece, Deus é testemunha entre eles. Deus vê. Então, amados, essa passagem ela é muito forte. Cada um pode ter algum tipo de visão sobre essa, mas a visão é essa. Deus, ele deixa ali bem claro que ele é testemunha. Então, tudo que a gente faz, atos bons e atos ruins, Deus é testemunha de tudo. Então, essa passagem mostra claramente que a mulher, quando ela sofre esse tipo, que é uma agressão, não deixa de ser uma agressão psicológica, emocional, ser desprezada porque ficou doente ou porque envelheceu. Não se preocupe, mulher. Se você está passando por esse momento, por essa situação, não se preocupe. Entregue nas mãos do Senhor, porque o próprio Deus, ele é testemunha do que fizeram contigo. Descansa o teu coração. Não procure justiça jamais por conta própria. Não. Apenas confia, entrega nas mãos do Senhor, que Ele vai fazer a justiça que cabe a Ele, que é a justiça que realmente faz toda a diferença quando ela acontece. Agora nós vamos falar sobre Números 32, Como nós lemos aí, nesse versículo fala a respeito dos votos. Voto que eu faço com Deus, que você faz com Deus,
Votos, amados, não é apenas, muitas pessoas quando falam em voto, pensam em dinheiro. Gente, voto com Deus é muito além de dinheiro, mas põe muito além. Voto é você falar assim: Senhor, eu tinha uma vida toda errada, mas a partir de hoje eu faço um voto contigo, que eu não vou mais fazer isso, não vou fazer mais aquilo, vou abandonar os maus caminhos. Isso é um voto. Esse é, na verdade, o verdadeiro voto, que é o voto da alma, não é um voto financeiro. Ah, mas não é para fazer voto financeiro? Sim, com certeza, se você tiver a oportunidade de fazer, faça. Mas lembrando que o maior voto que você pode fazer com Deus é você falar para Ele e cumprir. Senhor, a partir de hoje eu escolho te servir. A partir de hoje eu abandono o pecado. A partir de hoje eu rejeito o pecado na minha vida. Eu quero ter uma vida nova. E falar e cumprir. Porque não adianta você falar isso para Deus, né? Fazer um voto e quebrar o voto. Então é melhor você não fazer. Amados, entenda uma coisa. Tudo que a gente faz para Deus é sagrado demais. Nós não podemos brincar com nada que seja de Deus, nada. De Deus não se zomba, como nós já sabemos disso. Então, tudo que nós formos fazer para Deus, devemos fazer com a certeza de para quem nós estamos fazendo. E por sabermos que Ele é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, nós não podemos quebrar os votos que nós fazemos com Ele. Então, muito cuidado para não fazer voto de tolo. Não faça voto de tolo. Seja fiel até o fim. O que você fez o voto com o Senhor, cumpra. Cumpra. Simplesmente cumpra. Somente assim Deus vai te honrar. Então, voto com Deus é algo muito sério. Já em Provérbio 4:27, fala que nós devemos se desviar do mal. Se desviar. Talvez você fale assim, mas André, é muito difícil. Porque quanto mais parece que eu corro do mau caminho, mais o mau caminho aparece. E realmente, se isso está acontecendo com você, eu acredito. Com certeza. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês, amados. Porque errar, pecar, é muito mais fácil, não precisa esforço nenhum. Para pecar, para cair no erro, para viver na iniquidade, é facílimo, não precisa esforço algum de ninguém. O pecado vai aparecer de montão na sua frente. Vai se oferecer para você assim, ó, de todos os tipos de pecado que você puder imaginar e nem imaginar. Mas na palavra diz, como nós acabamos de ler, nós temos que se manter firme no caminho. E esse caminho, para te livrar do pecado, do caminho errado, do caminho do mal, só tem um caminho. Só existe um, que é Jesus Cristo. Ou você anda por esse caminho, que é Jesus, porque se você não andar por esse caminho, você achar que, esse aqui, esse outro aqui, todos os outros caminhos são ciladas, são apenas encruzilhadas, são lugares que vão te levar para o inferno. Então, quer andar com Cristo? Siga o caminho que Ele te mostrar. O caminho que Cristo te mostrar é o caminho certo. E você não vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda quando você caminha com Cristo. Agora nós vamos ler Mateus 24:35. Está falando ali da palavra de Deus. A palavra de Deus, amado, é lâmpada para os nossos pés. Na palavra de Deus, nós vamos encontrar respostas para tudo que nós temos dúvidas, para tudo que nós temos medo. Sim, o melhor livro, o melhor conselheiro, a melhor ajuda, o melhor amigo, tudo ali que eu e vocês também precisam, está tudo ali
na palavra do Senhor. Ela é fonte de vida. A palavra do Senhor, ela é fonte de vida. Fonte de vida. Se você beber dessa fonte, que é a palavra do Senhor, se eu beber dessa fonte, nós nunca mais teremos sede. Como Jesus falou para aquela mulher lá no poço, vocês lembram? Então, a palavra do Senhor é nossa força, nosso escudo. Sim, é a palavra, na palavra do Senhor, nós encontramos soluções, respostas para tudo que a gente precisa e procura. Então, para de procurar em lugares errados, para de buscar em lugares que você só está perdendo tempo. Mude isso agora, nesse momento que você está ouvindo esse áudio, vendo esse vídeo. Comece a buscar no lugar certo, que é na palavra de Deus. Que eu te garanto que a partir do momento que você fizer isso, tudo começa a clarear na sua vida, tudo começa a se abrir na sua vida. E o próprio Deus vai abrir a tua visão, teu conhecimento, tua sabedoria e vai te honrar. Pense nisso, guarde isso dentro do teu coração e não deixe ninguém tirar. Agora nós vamos falar sobre Gênesis 31:13. Novamente fala sobre voto, mas agora fala do voto que foi feito por Jacó. Lembra da história de Jacó, né? Então, ele fez um voto com Deus. Se Deus fosse com ele, né? Se Deus não deixasse faltar nada para ele, em tudo ele daria o dízimo. E ele mudou o nome daquele lugar onde ele fez o voto. O lugar se chamava Luz e passou a se chamar Betel, né? Então, nessa passagem, nesse versículo que nós estamos lendo agora, o próprio Deus está falando para ele, para Jacó, para ele lembrar, né? Para ele daquele voto que ele fez com Deus e o próprio Deus mandando ele sair daquele lugar, porque tinha coisas maiores para ele. Amados, quando Deus ele quer agir na vida de uma pessoa, ele vai agir. Muitas vezes você vê assim, a pessoa às vezes morava lá no meio do mato, um lugar que nem internet não tinha, e daqui a pouco, de uma hora para outra, aquela pessoa ali é descoberta por alguém, por alguma coisa, e a pessoa muda de vida, né? Aí as pessoas ficam falando, nossa, mas morava lá no meio do mato, não tinha nem eletricidade. Mas é dessa forma, eu só estou dando um exemplo bem simples, para todos entenderem, mas eu quero dizer o seguinte: quando Deus tem um propósito na vida de alguém, ele vai agir e ele vai cumprir. Da mesma forma que Deus cumpre o que ele promete, porque ele não é homem para voltar atrás, nós também precisamos cumprir nossos votos, como a gente já falou no comecinho desse vídeo, né? Então Jacó, ele fez um voto com Deus e o próprio Deus lembrou e abençoou, né? Jacó teve seus momentos, sim, todos nós sabemos da história de Jacó, mas Jacó, ele fez o voto e ele foi fiel. Com todas as dificuldades que ele passou, com todas as lutas, com os erros dele que ele fez antes do voto, né? Vocês sabem o que ele fez, mas mesmo assim Deus foi com ele. Deus foi com Jacó. E a mesma coisa é conosco. Quando eu e você falamos com Deus, fazemos um voto com Deus, qualquer que seja esse voto, espiritual ou financeiro também, se nós fizermos de todo o nosso coração, Deus vai honrar e não vai se esquecer. Deus não se esquece de votos feitos com sinceridade. Agora nós vamos ler Salmos 119, 2, onde ele fala que bem-aventurados, amados, bem-aventurados
aqueles que praticam o bem, aqueles que se desviam do mal, aqueles que escolhem o caminho certo, que é Jesus. Bem-aventurado aqueles que não vivem na prática do pecado. Bem-aventurados o que não vive na iniquidade. Bem-aventurados. Imagina, para pensar. Para pensar, vamos refletir. Imagina Deus te olhando para você aí, homem, mulher que está me ouvindo agora, e Ele sorrindo para você, Ele falando: ali está meu filho, a minha filha, bem-aventurado, bem-aventurada, porque tudo contribuía para ela me abandonar, virar as costas para mim, viver na iniquidade, mas essa pessoa, esse meu filho, essa minha filha escolheu a melhor parte. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado são os que são chamados filhos de Deus, amigos de Deus. E para a gente finalizar, nós vamos ler Atos 5, 3 ao 4, né? Como vocês viram aí na tela, estão vendo aí na tela. Amados, o ser humano, a natureza humana, né, é uma natureza pecaminosa. Então, como eu falei para vocês no começo do vídeo, pecar é fácil demais, sem esforço. É só querer. Querer, pá. Você pode ter certeza que você não vai precisar fazer nenhum esforço para pecar. E a mentira é algo que faz parte, né? Faz parte do mundo, faz parte dos pecados que levam muita gente para o inferno. Muitas pessoas vivem de mentira. Tudo que elas vão fazer é mentira. Tem pessoas que você nem acredita mais. Eu conheço pessoas assim. E eu tenho certeza que vocês também conhecem pessoas assim. Pessoas que mesmo se o céu tá azul e a pessoa vai falar para você: o céu tá azul, você não vai nem mais acreditar. Por quê? Porque a pessoa fica o tempo todo mentindo. Então, se é feio, se nós, seres humanos, que somos menos do que nada, somos pecadores, nós não gostamos que as pessoas mintam para nós, não é verdade? Você não gosta? Gosta que alguém minta para você? Não. Nem eu. Imagina Deus, porque quando alguém mente para nós, talvez a gente possa até acreditar numa mentira, né? A partir do momento que você não conhece, você ainda não sabe que aquela pessoa ali é uma mentirosa compulsiva. Uma pessoa que você conheceu falou uma mentira naquele momento, talvez você até acredite. Mas Deus, amado, não tem como mentir para Deus. Não tem como enganar Deus. Ele conhece pensamentos, Ele sonda pensamentos. Então, imagina a situação. Deus vendo a pessoa mentindo, a mesma coisa que a pessoa fala assim: Senhor, eu te amo, te adoro, Tu és meu Deus, meu Senhor. Mas vive fazendo tudo contrário a isso. Quem ama a Deus de verdade, apesar da sua pequenez, apesar de ser um pecador, apesar de ser menos do que nada, vai fazer de tudo para poder agradá-lo. Em tudo, no louvor, numa adoração, lendo a palavra dele, falando do amor dele, entende? Não mentindo para ele, não falando que você o ama. Se você o amasse de verdade, você teria escolhido o caminho dele. Você não estaria nessas encruzilhadas. Não estaria. Você não estaria fazendo a vontade da sua carne, né? Como a gente leu ali nessa passagem, o que aconteceu ali com aquele homem. Por que ele fez aquilo? Por que ele mentiu para Deus? Ele achou que Deus não ia saber o que estava acontecendo? Ele duvidou ali até da capacidade de Deus de sondar corações, né? E foi triste. Foi realmente assim, algo que está ali registrado para quê? Para que eu e você não venhamos a cometer o mesmo erro gravíssimo que foi cometido nessa passagem que nós lemos juntos. Então,
Não minta para Deus, porque você não... Primeiro que você não consegue mentir para Ele, porque Ele sabe de tudo. Mas não minta, que eu digo, é querendo pensar que você vai enganá-lo, que você vai iludi-lo, que você vai... eu sou demais. Comigo, Deus não vai... Eu minto tão bem que Deus não vai nem perceber que eu estou mentindo. Ai. Impossível, mas impossível mentir para Deus. Então vamos ser sinceros. Se você está se sentindo fraco, desanimado, decepcionado, né, com alguma coisa ou com alguém, converse com seu pai, busque conselho nele, como a gente falou, leia a Bíblia, leia a palavra dele. O Espírito Santo, ele vai te conduzir ali naquelas palavras ali, e ele vai te mostrar a resposta, vai te mostrar o que você tem que fazer, ok? Só não minta para Deus. Seja sincero, mesmo que a sua vida hoje, nesse momento, esteja assim toda bagunçada, mas seja sincero para Deus, que é isso que Ele quer. Sinceridade minha e de cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigada por você ter assistido o nosso vídeo todo. Foi um vídeo de estudo, né? E eu espero que Deus tenha falado com muitos de vocês. Espero de verdade. Eu, de verdade, acredito que todos que chegaram até aqui, que não pularam e que assistiram, tiveram, não por mim, mas por respeito à palavra do Senhor, e chegaram até aqui. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe grandiosamente. Abençoe sua casa, seu trabalho, sua vida, sua saúde, sua família. Que Deus te abençoe. E mais uma vez, para a gente finalizar, se você puder, está dando essa forcinha para a gente, se inscrevendo, deixando seu comentário, compartilhando, seu like, né? E tem um sininho aqui embaixo, ativa ele e receber todos. Postei, o próprio YouTube vai te mostrar que tem vídeo novo no canal. Deus te abençoe, meu amado, minha amada. Nosso Pai é lindo!